A minha chefe na França me odiava. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Guilherme Rodrigues e aqui no meu canal estou sempre fazendo vídeos de resenhas, testando produtos, vindo comentar algumas polêmicas e eu resolvi fazer alguns vídeos aqui contando um pouco da minha história e vindo trazer algumas reflexões para vocês. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha chefe, na verdade assim, a gerente lá de um local que eu trabalhei na França, que eu não vou citar obviamente o nome da pessoa e nem o local, em que ela simplesmente não gostava de mim, ela me odiava. E bom, como eu contei nos vídeos anteriores, eu morei durante um ano na França, trabalhei em Paris durante um ano, e exatamente um ano, né, o tempo que meu visto durou. Eu cheguei lá na cara e na coragem, só aluguei um local para ficar durante 2 semanas, sem falar francês. Fui sozinho, né, tipo, e consegui arrumar um lugar para morar, consegui arrumar um emprego, que eu falava português e espanhol nesse trabalho. Não tinha obrigação de falar francês, porque eu trabalhava recebendo e atendendo pessoas que falavam português e espanhol. Quando eu vi o anúncio lá que estavam procurando uma pessoa que falasse português em Paris, eu falei, meu Deus, isso deve ser um golpe, porque lá na França tem muito golpe. Então eu pensei, isso deve ser um golpe, só pode, né? Aí eu fui, combinei com a pessoa o horário que eu ia ir lá fazer uma entrevista e eu fui. Quando eu cheguei, eu lembro que o número era de um local assim, tipo uma casa, sabe? E tinha uma loja do lado que estava fechada e eu falei, nossa, isso deve ser um golpe, porque olha só, a loja está fechada e é o número de uma casa. Então eu não vou entrar aqui. E eu lembro que eu peguei, olhei pro lado e vi uma loja aberta, sabe? E eu cheguei, passei na porta, falei assim, deixa eu passar na porta só pra ver o que tá acontecendo, se é ali, né? E eu lembro quando eu passei na porta, eu escutei algumas pessoas falando português. E eu falei, nossa, então é aqui. Só que eu falei, gente, tipo, eu lembro de, assim, eu não sou uma pessoa tão, eu sou tímido, mas eu não deixo a timidez me prender. Só que na hora eu me senti tão assim, tipo, meu Deus, porque parece que você tá, tipo, num outro país. De repente você vê as pessoas falando português e me senti meio envergonhado, não sei, de entrar e tudo mais. Mas enfim, aí eu entrei, fui, conversei lá com a pessoa que tinha marcado comigo. Ainda achei, meu Deus, deve ser algum golpe, só pode. E enfim, tiveram alguns problemas porque eu tava fazendo uma entrevista na Zara, para trabalhar na Zara lá em Paris. E, bom, eu não tinha muita opção, né? E tinha, na verdade, se eu falasse francês, teria muito mais opções. Mas aí eu consegui essas duas oportunidades, eu fiquei na dúvida e acabei indo trabalhar num local que era uma perfumaria. E eu gosto muito de perfume, de produtos de skincare, então trabalhar com isso seria muito interessante, foi realmente muito interessante. Lá nos primeiros dias eu eu tinha muito medo de errar, eu tinha muito medo de fazer alguma coisa que fosse desrespeitosa ou que as pessoas encarassem como uma falta de educação, então eu meio que pisava em ovos, né? Só que eu sempre fui uma pessoa muito proativa, isso vem da minha formação, né? Eu sempre fui uma pessoa muito proativa, que sempre tentei fazer as coisas e tentava fazer o melhor, e eu sempre fui muito dedicado. Tem um professor até que uma vez falou, Guilherme, você chega a ser chato de tanto que mas você se esforça, porque essa sua chatice, ela te impulsiona a querer sempre fazer melhor. Então eu sempre fui uma pessoa assim, se eu vejo, sei lá, uma pessoa carregando, eu vou lá e tento ajudar a carregar, entende? Só que nos primeiros dias, acho que o primeiro dia, na verdade, eu já tive um problema. Eu lembro que ela tava, tipo, atendendo um cliente, e aí eu fui no estoque, né, me explicaram como que era e tudo mais. Eu desci no estoque para ver como que... Me levaram até o estoque, me apresentaram, falaram que eu tinha que sempre que repor. Então eu fazia bastante coisa. Eu vendia, eu repunha estoque, eu ajudava na limpeza, eu fazia de tudo um pouco. Lá todo mundo fazia de tudo um pouco lá. Então era uma coisa bem familiar, bem próximo. Você tinha muito, assim, era uma empresa que não tinha tantas pessoas. E, bom, e eu lembro de ver alguns produtos lá embaixo e tudo mais, e eu tinha o perfume Le Beau do Jean Paul Gaultier, e eu lembro de ver um só lá embaixo, sabe? E aí beleza, né? Aí eu subi e tava lá e falaram, porque eu nunca tinha trabalhado com vendas diretamente, com atendimento assim tão direto, né? Especificamente com isso. Eu já tinha feito uma coisa ou outra, mas nada demais. E aí falaram, fica observando ela, né, que era a gerente, atender e aí você vai fazer igual. Beleza, eu fiquei observando e aí já chegou depois mais cliente. E tipo assim, sem ter um grande treinamento,
e sem saber de várias coisas, como por exemplo, tax-free, perfumes. Eu na verdade sabia porque eu gostava, eu pesquisava, eu já fazia resenha aqui pro meu canal. Então eu pesquisava muito sobre isso. Eu sempre fui uma pessoa muito assim, sou formado em teatro, então eu sempre soube lidar com a improvisação. Eu meio que sem nenhuma experiência, já fui atender no primeiro dia e tipo, atendi super bem, sabe? Fui super desenvolto e é isso, aí me contrataram, só que eu lembro que eu terminei de atender e essa pessoa, né, a gerente, estava ajudando, atendendo uma pessoa. E aí eu não me lembro se era o primeiro ou o segundo cliente, só sei que foi lá num dos primeiros dias que eu estava trabalhando. E eu lembro de um cliente perguntar, tem o perfume Le Beau do Jean Paul Gaultier? E ela falou, não, não tem. Aí eu virei e falei assim, fulana, se você quiser, eu vi lá embaixo, tem um. Você quer que eu pegue? Ela pegou e, tipo assim, ela ignorou. Ela, tipo, continuou falando como se eu não tivesse falado nada. Aí eu falei, fulana, você precisa de ajuda? Quer que eu pegue? Aí ela, tipo, me ignorou e fechou a cara, sabe? E beleza, ok, né? Aí eu lembro que depois de um outro atendimento eu fui tentar ajudar ela e ela simplesmente me deu uma patada na frente do cliente. Eu fiquei super sem graça, sabe? E enfim. Aí depois ela foi chamar minha atenção. Ela disse, olha, tem alguns produtos que a gente não tem mais parceria, enfim, não sei como é que funciona. E aí você não. Só que a gente tem aqui um ou dois para vender. Só que aí a gente não vende. É só quando o cliente chega e ele realmente só quer aquele produto, a gente vende ele. Agora, se ele não falar, se ele tipo assim, só falar, tem aquele, você falar, não tem, e aí você vende outro, você tenta vender outro. Tudo bem, só que eu não sabia disso, eu não fui treinado, eu não fui explicado. E aí eu comecei a perceber que ela já meio que pegou um bode de mim, sabe? Tipo, ela já criou uma certa... Eu, tipo, esse menino é muito intrometido, não sei o quê. Só que, na verdade, eu, hoje em dia, eu entendo ela, sabe? Só que ela também, acho que deveria ter me entendido que eu não fiz por mal, entende? Eu tentei ajudar. Então a nossa relação nesse um ano foi meio difícil, porque eu tentava agradar ela, tentava fazer alguma coisa, só que ela, tipo, tinha uma resistência. Eu até me identifico muito com a série Emily em Paris, que a chefe dela não gosta dela e ela simplesmente implica com tudo, sabe? Ela tenta agradar e a outra implica. Ao ponto de, tipo assim, ela chegava e, tipo, eu tava lá já trabalhando, ela passava por mim. Se eu estivesse sozinho, ela nem bom dia não falava pra mim, sabe? E eu ficava meio magoado, porque, tipo, tava sendo muito difícil. Eu tava sozinho em um outro país, que por mais que seja um país incrível e que eu adoro várias coisas, estar fora do nosso país é muito difícil. Tinha dia, tipo assim, sei lá, Páscoa, Natal, eu passei tudo isso sozinho, sabe? Tipo, então foi muito difícil por um lado. E eu tinha uma pessoa que eu ainda amava no Brasil, eu estava longe da minha família, eu estava longe de amigos, eu estava longe da minha pátria, sabe? Então eu estava me sentindo muito sensível. E eu lembro que a gente teve algumas discussões, porque ela me tratava assim, às vezes de uma forma muito ríspida e grosseira, inclusive na frente de cliente. E aí eu fui reclamar, só que porque, pô, aquilo estava errado, né? Era uma forma, na minha visão, de assédio. Não sei nem se isso existe na França. Não sei nem se na França é considerado assédio esse tipo de coisa. Não sei como funciona. Mas eu peguei e fui conversar com uma das donas da empresa, porque eu percebi que ela não sabia o que estava acontecendo. Eu pensei, poxa, ela é capaz dela falar mal de mim e acabar sendo demitido, sabe? Então eu peguei e fui conversar com ela e falar, tem acontecido isso e isso, que aí me deixa chateado, eu não quero ter conflito, eu quero fazer meu trabalho. E aí ela pegou e conversou com ela, e aí teve uma discussão entre elas. Esse eu me senti muito mal, porque parece que eu estava causando uma discussão e um conflito na empresa, sendo que eu tinha chegado por último. Só que na verdade, eu queria estar ali, eu queria fazer meu trabalho, eu queria me dar bem com as pessoas. Só que infelizmente eu não tinha controle sobre isso. Então eu passei durante assim, um ano. Às vezes eu ficava muito chateado, às vezes a gente começava a se dar um pouco melhor, começava a conversar mais. Só que eu escutei várias coisas dela, tipo assim, meio agressivas, meio passivo-agressivo, sabe? Tem coisas que me magoam um pouco, mas hoje em dia, tipo assim, vou trazer pra vocês só como uma experiência pra vocês entenderem realmente o que eu vivi. Mas eu lembro que
lá todo mundo usa muito bolsa assim de marca, tipo Yves Saint Laurent, Gucci, Prada, Chanel, Louis Vuitton. E aí você vê aquilo, assim, você vê muito. E eu nunca imaginei que eu fosse ter um item de luxo, sabe? Eu nunca imaginei que eu iria ter uma bolsa tipo da Gucci ou Louis Vuitton, sabe? Era algo assim muito distante da minha realidade, porque no Brasil é muito caro. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que eu comecei a tipo, fazer muita hora extra e eu comecei a ganhar uma certa comissão por algumas coisas que eu vendia. Eu comecei a ganhar alguns produtos que eu conseguia vender. Então eu comecei a guardar um pouco mais de dinheiro. E eu falei, nossa, é possível eu comprar uma bolsa, por exemplo, porque eu via todo mundo usando bolsa. Então, bolsa assim, homem, mulher, umas bolsas pequenas para colocar um pouco de coisa. E eu comecei a pesquisar e eu falei, nossa, então quando eu tiver guardado um determinado valor em dinheiro, acho que eu vou comprar uma bolsa, que ela é, nossa, muito bacana. E aí eu lembro que eu comentei com ela pedindo dicas, né, do tipo assim, nossa, eu tô querendo comprar uma bolsa e tal, não sei o que você acha? Mostrei a foto pra ela. E ela falou assim, nossa, mas pobre é muito difícil, né? Pobre não pode ver não pode ter a oportunidade que já quer comprar uma coisa, gastar o dinheiro comprando um negócio de luxo. Ela falou isso, tipo, na minha cara, e eu fiquei, tipo, muito, muito sem graça, porque, tipo, eu tava ali trabalhando muito, sabe? Eu tava me esforçando muito. Enquanto as donas dessa empresa eram muito, assim, geralmente muito gentis, muito simpáticas, nossa, elas me tratavam com muito carinho, muito respeito, as donas da empresa, nossa, muito, muito fofas e muito carinhosas. E tinha alguns problemas também, assim, às vezes da... Acho que essa coisa de eu querer sempre ajudar e com medo de fazer alguma coisa errada, eu acho que foi minando um pouco as relações. E eu acho que eu fui ficando um pouco chateado da forma que eu era tratado pela gerente. E eu via que as donas não percebiam muito, porque às vezes, principalmente quando a gente estava sozinho, ela dava umas patadas e tal, e eu ficava meio sem graça, sabe? E nisso tudo, eu me sentindo sozinho, inverno, né? A gente passou boa parte do inverno, que é um período bem depressivo, e eu lembro de me sentir feliz ao mesmo tempo e triste ao mesmo tempo. Eu andava assim na cidade, foi um período em que eu fiquei muito sozinho. E eu andava na cidade, eu via assim, eu parava, sei lá, de frente à Torre Eiffel, ou longe da Torre Eiffel, mas eu olhava e eu falava, nossa, isso é tão lindo. E ao mesmo tempo estava sentindo um vazio, às vezes, não sempre, mas eu sentia um certo vazio porque eu sentia saudade das pessoas que eu amava que estavam no Brasil e que parece que eu não conseguia me desprender disso. E aí vai ser um outro vídeo que eu vou fazer sobre essas pessoas que me fizeram voltar para o Brasil e que mesmo voltando eu estou longe delas. E isso me fez arrepender muito, porque eu acho que eu tive oportunidades para conhecer pessoas, um amor na França, e eu me fiquei apegado ao passado e isso me prejudicou. Porque, olha aí, eu não estou feliz onde eu estou hoje em dia, sinceramente, sendo bem sincero, não estou feliz com o meu trabalho, não 100%, porque, enfim, não estou tão feliz onde eu moro, não estou feliz com essas questões, sabe? E eu vou fazer um novo vídeo falando sobre isso. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no meu canal caso você não seja inscrito ou inscrita e ative o sininho para você receber notificação sempre que tiver um vídeo novo, beleza? Então é isso aí, fui, valeu!